Olá, turma, meu pessoal aí, alunos estudando aí para o Legislativo. Eu tô querendo dar uma dica agora para você. Por que dá branco na hora da prova? Você deve certamente já ter passado por um processo assim, fica com a sensação super desagradável quando chega na hora da prova e dá branco. Eu já comentei em outros vídeos sobre algumas técnicas de memorização e hoje eu trouxe para você uma pessoa fantástica, é o meu amigo aqui, Vitor Aquino. Tudo bem, Vitor? Opa, tudo bem, cara? Gente, o Vitor, olha só a história do Vitor. O Vitor é médico, ele passou no vestibular para medicina aos 16 anos, aos 22 ele já estava formado como médico, já atua como médico aí há 14 anos, médicos em renomados hospitais aqui de Brasília, inclusive já passou em concursos públicos para medicina, então é um cara que vai nos ajudar. Ele, como a gente conversando, ele falou que estudou neurociência por 1 ano e que o assunto memorização é um assunto que ele gosta muito. Então, Vitor, passa uma dica aí para a galera que está estudando para concurso sobre memorização. Beleza. E aí, galera, é o seguinte, o que ele falou é verdade do meu currículo. Eu sempre tive essa vantagem na hora de fazer concurso de ter uma boa memória. Mas, por exemplo, lá no vestibular eu não sabia de neurociência. Eu sabia estudar e tinha boas notas, etc. E o assunto neurociência sempre me interessou, saber por que a gente sabe as coisas, como melhorar. E aí ele me pediu para explicar sobre o branco das provas, como que isso acontece dentro da nossa mente, por que dá branco. Bom, pessoal, na verdade, não dá branco, está em branco. O que aconteceu é que você não consolidou o seu conhecimento. Eu disse, não, peraí, eu estudei muito, como que não está consolidado? É porque na nossa mente, para a gente aprender uma coisa a longo prazo, são 3 etapas. É o de aprendizado e memorização, o de consolidação e o de evocação. Aprender e memorizar é um processo que acontece junto. Tudo que você aprendeu de fato, você é capaz de se lembrar e você só lembra daquilo que você aprendeu de fato. Então, das 3 etapas, aprender e memorizar é uma etapa que acontece junto. Só que depois, o cérebro se pergunta, isso que eu aprendi agora, que eu estou lembrando agora. Só lembrando, pessoal, a memória recente dura no máximo 3 dias. Então, o que você lembra, aprendeu, dura na sua mente, no máximo 3 dias, se você não consolidar. E é por isso que dá certo estudar um dia antes da prova. É por isso que dá certo, porque está dentro dos 3 dias. Aliás, se a prova for sexta, se você estudar na quarta, ainda dá certo. Pode sair na quinta e tomar uma cerveja que você ainda vai estar lembrando. Mas se você estudar numa semana para fazer a prova na outra, não vai dar certo. A não ser que você consolide. E o que é a consolidação? É você gastar um tempo para imaginar situações onde aquilo que você aprendeu é útil, fazer exercício, fazer macetes para lembrar, ou seja, aqueles macetes mnemônicos de memorização. É dedicar um tempo apenas para ficar mais claro na sua mente aquele conteúdo que você aprendeu. Pegar os detalhes e pontuar, escrever mesmo aquilo que está precisando. Então, é dedicar um tempo não para aprender uma coisa nova, mas para ter novas maneiras de se lembrar, novos caminhos na mente, novas associações, já que o nosso aprendizado ele é associativo, novos caminhos associativos na sua mente, para que aquele conhecimento não fuja da sua mente. A nossa mente ela percebe o seguinte, que se você viu um evento uma vez, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, essa coisa é recorrente na natureza, isso deve ser importante para a minha sobrevivência, então eu vou lembrar. Então a maioria dos concurseiros, das pessoas que fazem provas, elas não vão bem nas provas porque elas aprendem muito, estudam muito coisas novas. E elas deixam escapar a cada 3 dias todo esse conteúdo. Então fica só aquela coisa muito fácil, aquilo que é facinho de lembrar. A coisa mais complexa, a coisa que você precisaria de mais tempo para consolidar, se a pessoa não tem essa cultura de consolidar o conhecimento, ele vai embora. E aí a terceira etapa de tudo que você memoriza, e aprendeu, é a evocação. E a evocação depende de uma consolidação bem feita. Sim. Então dá o branco, não evoca, não vem à mente, porque não consolidou. Então, pessoal, a dica que fica é o seguinte, para você não ter branco, você precisa obrigatoriamente consolidar o aprendizado novo. E aí fica a dica o seguinte, você tem 3 dias para fazer isso, e é obrigatório um descanso da mente entre o evento aprender e o evento consolidar. Então você estudou de manhã, almoça, dorme à tarde, à noite, vai estudar coisa nova? Não. Você vai consolidar o que você estudou de manhã. E esse conteúdo vai ficar na sua mente por até 10
anos. Em neurociência a gente chama de memória de longa duração, quando dura 10 anos essa memória na nossa mente. E eu tenho na minha cabeça praticamente tudo que eu estudei até hoje, tudo. Eu falo que tenho memória fotográfica, mas eu achava que eu tinha memória fotográfica, isso não é verdade. Eu sou muito eficiente em consolidar. Eu estudo, faço o resumo e eu vejo ele de novo 2, 3, 4 vezes. Então eu não quero esquecer aquilo que deu tanto trabalho aprender. Eu me agarro, eu tenho apego a conhecimento, eu não tenho apego a coisas materiais. Não. Se eu perder meu relógio, tanto faz. Agora eu tenho apego àquele tempo, aquelas 10 horas para aprender uma coisa difícil, que faria uma diferença imensa. Eu poderia salvar um doente, eu poderia perder um doente se eu soubesse ou não soubesse aquilo. Então eu sempre me dediquei muito na consolidação. A evocação fica fácil. Uma coisa que você fez 1000 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Você pode consolidar sempre, tá? Às vezes a gente não consegue aprender mais porque não tem mais o que aprender. 1 mais 1 é 2 e pronto. Agora você pode consolidar formas ou maneiras diferentes de escrever esse 1 mais 1. Será que 1 mais 1 pode ser, sei lá, 3 menos 2 mais 3 menos 2 em módulo, e isso dá 1 mais 1. Aí então você já está praticando o módulo, consolida e aí dá um resultado igual. A consolidação, uma coisa engraçada, é que você tem que ter criatividade, você tem que ser... Isso aqui é um termo, não leve a sério, mas quanto mais idiota, assim, mais bobo, mais lúdico, melhor. Então quer dizer que isso é por causa disso? Faz uma comparação boba, compara com um filme que você já viu. Quanto mais rico os elementos de criatividade na consolidação, mais fácil a evocação. Por quê? Porque você coloca vários caminhos no cérebro na qual ele pode ativar aquele conhecimento. Então, na hora da prova, ele fala um assunto, vem o Mickey, vem o conhecimento aprendido, a consolidação, mas também vem um cheiro de picolé de maracujá, que era o que você estava comendo na hora, você estava consolidando, fazendo as piadinhas, e aí fica impossível esquecer. Então, pessoal, o branco não dá branco, está em branco, porque você não consolidou. Então, o mito do dar branco, na verdade, tem uma maneira de dar branco. Se você tiver uma coisa muito consolidada e tiver muito nervoso e inseguro, é que você pode dar branco, mas esse é o realmente esse é o de fato dar branco, quer dizer, estava lá escrito, estava bem consolidado e você esqueceu por um problema emocional. Mas a maioria das pessoas não tem, é consolidado, então está em branco mesmo, a memória não está lá registrado como algo importante, aquilo que você aprendeu, né? Sim. Com tanto esforço lá no cursinho, seja lá onde você estudou. Então, e qual que é o macete para não ficar nervoso? Quer dizer, praticar, né? A prática leva a essa naturalidade, então faz simulado, faz provas, etc. E aí essa parte do nervosismo você vai tirar e se você consolidou muito bem, você vai lembrar de tudo, porque qual que é a diferença na hora da prova? É quem melhor evoca, não é quem mais estudou. Todo mundo estudou, o conteúdo tinha que ser estudado, todo mundo estudou, todo mundo leu. Agora, quem consolidou melhor, evoca melhor. E só o último macete. Isso daí é neurociência avançada, isso aí eu vou compartilhar com vocês de uma forma muito simples, muito natural. É que os cientistas demoraram a aprender, por isso que é avançado, mas a conclusão é bem simples. Legal. Que o estado de evocação depende do estado de consolidação de aprendizado, estado mental, estado neurohormonal da hora. Como assim? Se toda vez que você vai estudar, você bebe café e veste uma calça jeans azul, e quando você vai consolidar também, e você está com uma caneta ou uma lapiseira, o cérebro, ele marca o ambiente, o cérebro subconsciente. Ele fala, então, toda vez que eu estiver com essa calça jeans, com essa caneta, sentado numa mesa e estudando isso, esse é o melhor estado mental para eu aprender as coisas, de teoria. Porque para aprender futebol é na quadra. E aí o cérebro diz, na quadra eu tenho que fazer isso. Então, quando você faz o mesmo padrão, sempre a mesma roupa para estudar, você pode mudar o conteúdo, o tipo de consolidação. Na hora que você for fazer a prova, bebe café, coloca aquela calça jeans, é tipo dar sorte. Sabe aquele negócio de, não, essa é minha caneta da sorte, essa é minha calça da sorte? É lógico que é da sorte, porque o seu cérebro já se acostumou que naquela situação, com aquela calça, você aprende tudo, você é imbatível. Dentro da sua casa você é imbatível, você aprende tudo, vai lá, assiste um jornalzinho, conversa com a mãe, volta pro seu quarto e aprende. Não é assim durante 2, 3 anos. Tem concurseiro que faz 5, 6 anos. E ele está motivado, ele está aprendendo. Por quê? Porque ele está indo bem no cursinho, ele tira nota boa. Às vezes na hora da prova ele não rende. E eu garanto, eu passei no vestibular com 16 anos, nunca teve um concurso na minha vida que eu não tenha passado. Eu já fiz concurso para anestesia, para cirurgia geral, para medicina intensiva. E eu vou te falar,
com sinceridade, o meu diferencial é que eu sou bobo na hora de revisar. É lúdico, eu faço piada, eu acho engraçado, eu pego um conteúdo muito difícil e deixo ele muito simples. Legal, eu me divertindo. dedico na consolidação. E aí, 10 anos depois, alguém fala uma coisa e eu lembrei, isso aí eu estudei no primeiro ano, ninguém olha pra mim, como é que você lembrou disso? Uma coisa que você estudou no primeiro ano, eu falei, porque fez muito sentido pra mim. Eu consolidei e agora evocar fica fácil. Legal. Então assim, você quer ter um conhecimento por uma década, foque na consolidação, na revisão. Estude, descanse, consolide. Aí você pode estudar e aprender um novo conteúdo. Bom pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um prazer estar aqui com o Luiz Cláudio. Obrigado, Vitor. Grande colega. E ele está aí entregando conteúdo e mandou muito bem de fazer essa parceria. E que ele faça mais parcerias para entregar mais conteúdo. Ele é um cara instigado. Me convenceu a vir aqui dar uma palhinha para vocês. Mais tarde eu estou no hospital, mas ele vai continuar aí dando aula. Ele é um cara brilhante e eu agradeço muito o convite. Parabéns. Valeu, Vitor. Gente, então pega essas dicas aí de memorização. Então, Vitor Aquino, médico, aprovado em vestibular aos 16 anos, aprovado em vários concursos aí para a medicina, estudou neurociência com profundidade por conta da sua graduação e da sua prática profissional. E as dicas do lúdico, por exemplo, na minha área, na nossa área processo legislativo, tem um aluno meu que estudou comigo em 2005, ou seja, já tem 12 anos, e um dia desse ele estava me contando uma história que ele lembrava, que eu falei assim, olha, onde é que os deputados tomam posse fora da sessão preparatória? E aí, quando não está tendo, é no período do recesso parlamentar. E aí, quando eu estava dando aula para ele sobre isso, eu falei assim, olha, pensa que o presidente da Câmara, ele vai estar em Caldas Novas, numa piscina quentinha, e o deputado chega correndo, pula nessa piscina e diz, presidente, eu quero tomar posse. Por quê? Porque o regimento da Câmara, diferentemente do regimento do Senado, não diz que a posse durante o recesso é feita no gabinete do presidente, diz que é perante o presidente. Então, ou seja, quando ele imagina o presidente numa piscina em Caldas Novas, ou seja, ele vai imaginar, ele vai conseguir associar que não é no gabinete presidencial, é em qualquer lugar. Então essas dicas foram muito legais e aí muito sucesso para você. Aprendizado, mas você pode consolidar ela também. Imaginar outras situações. Sim. Coloca a sua criatividade para falar. E se fosse num shopping? Também. Legal, bacana. E se fosse numa viagem? E se fosse num avião? Muito legal. Se fosse em águas internacionais, você pode simular, e quanto mais você simular, mais você está consolidando. Aí na hora de evocar... Olha que fantástico, você pegou essa dica, você vai para o shopping, você está lá no almoço falando assim, olha, se o presidente estivesse aqui agora, um deputado fosse tomar posse, poderia dar posse para ele aqui no meio do shopping. É uma maneira interessante de consolidar, então, ou seja, aproveita essas dicas que o Vitor Aquino nos trouxe e muito sucesso, e que na sua prova você consiga evocar tudo aquilo que você consolidou, porque você aprendeu e gastou tempo fazendo a revisão. Um grande abraço, muito sucesso para todos vocês.